Por aqui o Agricultura BR fala agora a respeito de milho mais uma vez, mas agora abordando principalmente as expectativas sobre as estimativas de safra no Brasil. O Brasil essa semana para o mundo do agronegócio era realmente a bola da vez, principalmente por conta da divulgação do relatório de oferta e demanda do Departamento de Agricultura norte-americano nesta última quinta-feira. Tanto para a soja quanto para milho, a aposta era de elevação nas duas culturas. E apesar do Departamento de Agricultura norte-americano ter elevado em 91 milhões e 500 mil toneladas a previsão de produção de milho no Brasil, só para ter uma ideia, se comparar a estimativa de outubro de 2016 para a mesma safra, há um aumento de 8 milhões de toneladas na previsão de produção no Brasil. Se comparar fevereiro com março, há um aumento de 5 milhões de toneladas na previsão de produção no Brasil. Entretanto, na Agricultura BR você tem destaques maiores do que esse, porque se teve esse aumento em relação à produção, houve também elevação na expectativa de exportação. E é isso que você só vê aqui no Agricultura BR, porque esses fatores estão diretamente ligados àquilo que nós vamos ter de resultado, principalmente sobre o mercado brasileiro, mercado de grãos, no mercado físico e até mesmo no mercado futuro. Você acompanha conosco agora como é que ficou essa estimativa de produção do Departamento de Agricultura norte-americano e a evolução dela durante a safra. Observe comigo aqui, desde outubro de 2016 até março de 2017, as expectativas de produção de milho para o Brasil na temporada 2016-2017. Em outubro, eram estimados 83 milhões e 500 mil toneladas de milho. Em novembro, foi mantida essa previsão. Em dezembro, sobe para 86 milhões e 500 mil toneladas e essa previsão vem sendo mantida até o mês passado, até fevereiro, em 86 milhões e 500 mil toneladas, para chegar agora em março e ser ampliada para 91 milhões e 500 mil toneladas de milho. Observe que entre outubro do ano passado e março deste ano, nós temos essa ampliação de 8 milhões de toneladas. Entre fevereiro e março, ela sobe 5 milhões de toneladas de milho. Mas não é só isso que esse relatório apresentou. Você já sabe, a Agricultura BR traz em destaque aquilo que normalmente as pessoas não mostram para o produtor rural. Há um equilíbrio melhor em relação a esse levantamento do Departamento norte-americano quando comparado à Conab. Porque a Conab estimou a safra brasileira de milho em quase 89 milhões de toneladas, uma ampliação. Entretanto, não alterou, não teve qualquer mudança em relação aos dados relacionados à exportação ou à demanda interna de milho. Esses números da Conab mostram que vai haver mais milho no mercado interno brasileiro. Para se ter uma ideia, a Conab amplia da temporada passada para a temporada 16-17 os estoques públicos de milho no Brasil, de passagem, em 157%. Um número bastante elevado, uma vez que a produção aumenta, mas não tem uma demanda maior. Isso não acontece nesse relatório do Departamento norte-americano. Traz pelo menos para o ponto de vista do agricultor, evidentemente, o pior cenário, com uma produção muito cheia, de 91 milhões e 500 mil toneladas, mas traz um uso maior desse milho no Brasil, tanto no consumo interno quanto também nas exportações. Observe aqui os dados, nós temos aqui exportação de milho no Brasil, de outubro de 2016 até março de 2017, as expectativas divulgadas pelo Departamento de Agricultura norte-americano para a temporada 16-17. Em outubro, eram estimados 25 milhões e 500 mil toneladas, número que se repetiu em novembro. Em dezembro, subiu para 28 milhões de toneladas a previsão de exportação no Brasil. E essa exportação sobe para 28 milhões de toneladas, vem sendo mantida em janeiro, foi mantida também no mês de fevereiro. Agora, em março, sobe para 31 milhões de toneladas. Consideráveis 3 milhões de toneladas a mais de exportação no Brasil. Como houve esse aumento na expectativa de produção na ordem de 5 milhões de toneladas, não é nada mal a ampliação para a previsão de exportação em 3 milhões de toneladas. Então, esse dado é muito relevante para o equilíbrio de oferta e demanda no país. Mas não foi só isso. A demanda interna também tem uma alteração. Vamos aos dados aqui. No plasma, você tem aqui os dados para o Brasil, mostrando as exportações
aqui está escrito exportação, mas aqui é a demanda interna por milho no Brasil. Observe que nós tínhamos na temporada 14-15, 57 milhões de toneladas de consumo interno no país. Esse consumo para a temporada 15-16 ficou em 57 milhões e meio, isso falando das duas últimas temporadas. Para a temporada 16-17, o Departamento de Agricultura norte-americano estimou um consumo interno no Brasil em 58 milhões e 500 mil toneladas. Para março, agora, esse relatório apresentado na quinta-feira, subiu para 59 milhões e 500 mil toneladas. Portanto, vamos fazer aqui uma conta rápida. Produção, de acordo com o Departamento de Agricultura norte-americano, sobe para 91 milhões e 500 mil toneladas de milho, 5 milhões de toneladas a mais do que foi previsto em fevereiro. As exportações brasileiras de milho subiram para 31 milhões de toneladas, 3 milhões de toneladas a mais. Em relação ao consumo interno, subiu para 59 milhões e 500 mil toneladas, 1 milhão de toneladas a mais. Então, quando você considera a situação de oferta e demanda de milho no Brasil, na visão dos norte-americanos, o Brasil teve entre fevereiro e março uma ampliação na produção de 5 milhões de toneladas e a demanda total, considerando exportação e consumo interno, de 4 milhões de toneladas. Então, esse dado traz um certo alívio nesse equilíbrio para oferta e demanda de milho no país. Nada que tire o peso de uma super safra, caso seja confirmado, caso o clima colabore com essa produção de milho no Brasil. Mas é uma situação um pouco menos desfavorável para o agricultor brasileiro. Em uma semana em que as confirmações de expectativa de produção de milho do Brasil foram confirmadas por órgãos importantes oficiais do país e dos Estados Unidos, a situação fica favorável para haver pressão nos preços da saca negociada aqui do milho brasileiro. Entretanto, o produtor deve ficar bastante atento em relação ao clima. É ele quem vai ditar a regra daqui em diante. A expectativa é sim de uma boa produção, mas por enquanto o clima ainda é determinante, uma vez que a safrinha está sendo ainda implantada pelo país. Vamos reconfirmar agora as expectativas de produção, então, de acordo com os 3 órgãos oficiais, Conab, IBGE e Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Conab projetou a safra de milho do país em 88.960.000 toneladas. O IBGE traz a expectativa para 88.450.000 e o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos para uma safra de 91,5 milhões de toneladas. Lembrando que o órgão projeta uma produção acima, mas a sua expectativa de exportação do cereal para o Brasil também é mais elevada, por isso o quadro de oferta e demanda fica bem parecido em relação aos demais órgãos.